galera, para quem não me conhece, eu sou o Victor da Garagem 4400. Esse daqui é o meu Opala, que a gente está em montagem dele. É um Opala aspirado 85 Coupé, para andar na Weber e com nitro. Mas a gente está na fase de montagem, chega a hora que a gente dá uma parada no projeto, mas desistir jamais, galera. São 6 anos deste projeto. Mas esse Opala veio, não é de hoje, ele veio de um sentimento dentro do meu coração. Isso começou lá na minha infância, quando eu andava com meu pai de um Opala aspirado. Eu tinha 12 anos, 13 anos, meu pai tinha um 79 Las Vegas, e esse Opala dele foi onde eu aprendi a andar com, aprendi a gostar de Opala. Era um 250S original, mas tinha como um 310 por 320, 3 Weber 40, carro a álcool, puta taxa, e aí eu aprendi a gostar desses carros, né? Quando eu tinha os meus 18 anos, eu quis ter um Opala, chegou a minha vez, né? Meu primeiro carro praticamente. Só que na verdade não foi um Opala, foi uma Caravan. Uma 82, 4 cilindros. Eu comprei 4 cilindros porque o carro era muito novo, tinha 16 mil quilômetros originais de única dona. Então eu conheci a história desse carro e acabei comprando ele. E fiquei um tempo com o carro, curti pra caramba. Só que esse carro, eu senti a falta dos 6 cilindros, né? De tudo mais, né? Aquele som, a emoção, o ronco. Então eu acabei trocando ela por uma Caravan também, 78, modelo mais antigo, 250S, e fiquei um tempo com esse carro, até eu ter um acidente com uma caminhonete do meu pai, e aí eu tive que me desfazer da minha Caravan para mim arcar com os prejuízos, né? Nada mais justo. O que acontece é que de lá pra cá, isso foi eu tinha uns 22, 23 anos, então 12, 13 anos mais ou menos, eu fiquei sem Opala, né? A vida seguiu, compromissos, e eu me arrependo pra caramba disso, de não ter tido um Opala logo em seguida, porque eu queria um Opala zero, do jeito que eu sempre tive e tal, só que veio compromissos, e aí tudo foi sempre ficando mais caro, e aí eu não tava conseguindo, né? E aí chegou uma hora que eu falei, poxa, a vida tá passando, o tempo tá passando e eu não tô dirigindo o meu Opala, cara, eu não tô acelerando. Agora eu consegui me ajeitar numa posição da hora aqui. E aí eu falei, poxa, os preços estão ficando exorbitantes. Hoje nós estamos em 2026, 2020 já estava tendo um boom dos preços, né? Tava muito caro já. E aí eu, com pouca grana na época, queria um Opala para mim restaurar, né? Foi aí que eu encontrei esse Commodoro, pintura queimadinha, uma boa estrutura, 4 cilindros, mas na época eu paguei 12 mil reais nele. Só que antes disso, isso foi em 2021. Antes disso, quando foi em 2020, eu falei, poxa, eu preciso de um carro para me acelerar, cara. E eu pesquisando, poxa, o Opala tá muito caro, e pensava em outras preparações, outros tipos de carro, e eu falava assim, cara, não é o que eu quero, não é, sempre vai me fazer falta um Opala. É o carro da minha vida, um 6 cilindros aspirado, eu preciso disso. Então eu falei, bom, eu sei que a parte que vai mais grana é o motor preparado com tudo que há de melhor do jeito que tem que ser feito. Eu conheci o Arthur da WAT nos vídeos dele do YouTube, e aí eu fui fazer uma visita para ele lá pessoalmente, dei a sorte de conseguir falar com ele no telefone. Ele é corrido pra caramba, eu entendo muito bem isso, ainda mais agora que eu tenho uma oficina mecânica, na época eu não tinha. E eu fui até ele, né? Eu falei, Arthur, eu quero montar um Opala para mim andar na rua, para mim acelerar, para mim colocar na pista e dar umas brincadinhas, mas eu quero andar com o carro, quero que o carro
me sirva. Eu quero usar o carro de verdade. Então a gente combinou uma configuração de motor para ter uma potência para acelerar boa e eu consegui andar com ele, né? Tem um limite que quando você começa a jogar potência demais no aspirado, você não consegue mais usar, você não consegue mais andar com o carro. E eu gosto disso, de andar com o carro, né? De usar o carro no dia a dia. Então eu combinei isso com o Arthur e ele tem esse princípio, então ficou ajustado o motor nessa configuração. E o Arthur falou, mas em que Opala que você vai pôr? Eu falei, Arthur, eu não tenho Opala. Ele falou, pô, como assim você não tem Opala? Vai comprar um carro primeiro. Eu falei, não, eu quero um motor, você tem um motor aí pra me vender? Ele falou, olha, eu tenho um bloco aqui, parte de baixo completa, só que já está com os pistões 4 polegadas e o bloco está aberto, ele é 4.400. Eu falei, beleza, vamos embora, é isso que eu quero. E aí eu fechei negócio com ele e nesse meio tempo ele foi passando a lista para mim. Eu acho que eu fiquei 1 ano e pouco comprando algumas peças e não tinha carro, não achava um carro. Até que eu achei esse modelo, um 85 Coupé, andando, documentado. Achava muita coisa sem documento, muita coisa muito ruim. E esse carro com uma estrutura muito, muito boa. E andando, né? Até o meu motor ficar pronto. Eu podia usar o carro, curtir, sair, passear. E aí eu acabei comprando esse carro. Paguei na época uns 12 mil reais. E de lá pra cá, eu fui comprando as peças. Eu comprei um comando 280 da Compcans. Esse comando a gente não tinha nem na fábrica dos Estados Unidos. Você tinha que pedir lá na fábrica, esperar eles fabricarem, entrar na fila e aí eles mandarem para o Brasil. Então chegou um dia que eu vi na OLX um anúncio, o cara falando de desistir do projeto, estou com 280H, o kit de comando completo, mola, prato, trava. E aí eu falei, quanto é? Tanto. E eu tava com essa grana. Eu fui lá correndo, peguei e tá montado no motor, né? Mas de lá pra cá é assim, tudo é muito caro. Você usa peça de qualidade, você usa peças importadas, você usa os parafusos arco, forjado, um serviço bem feito. É tudo muito caro, muito além do que quando você vai começar, você coloca na ponta do lápis, extrapola aquilo, esquece. E aí os anos foram passando e eu comprando as peças, né? E hoje o motor está fechado. Não é só um motor que toca um carro, né? A gente precisa de câmbio, a gente precisa de diferencial, radiador, carburador. Antes disso ele ia andar na injeção eletrônica. Eu desisti e hoje eu quero andar com ele na Weber. Elétrica, então tem muita coisa para ser feito além do motor. Hoje a gente tem um câmbio 260F, eu estou atrás ainda de um diferencial, a gente tem radiador, tem coletores, sabe? Mas ainda tem muita coisa pela frente. E chega uma hora na vida da gente, porque a gente não é só isso aqui que vocês estão vendo. Isso é o nosso paixão, é a nossa paixão, é o nosso sonho. Mas na vida adulta a gente tem família, a gente tem contas, a gente tem contratempos, né? Situações que aparecem e o nosso dinheiro acaba indo para lá, nosso tempo acaba indo para lá e às vezes você tem que parar o projeto. Mas desistir do projeto jamais. Tem 6 anos desde que eu comprei o motor e tá aí, o motor tá pronto. Hoje eu quero fazer toda a parte de adaptação. Ele era 4 cilindros, eu tenho que passar toda a estrutura dele para 6, adaptar o câmbio, que é um câmbio que é um 260F, câmbio de Dodge, câmbio de C10, revisar
diferencial e fazer toda essa adaptação do conjunto, linha de combustível, freio, suspensão. Então toda essa montagem eu tô colocando a mão na massa para mim fazer. Parte do motor quem fez foi o Arthur da WT. Pô, o cara é um mestre dos motores, né? Então eu acho que é um motor que vai ficar sensacional, fora de série. Eu vou usar por muitos anos e vocês vão ver aqui comigo esse carro acelerando. A gente tem um projeto para andar com ele no nitro. A princípio eu quero só fazer ele funcionar e sair andando com o carro, tirar ele dessa garagem, dessa oficina, que é a minha oficina, garagem 4400, mas eu quero ver ele andando. E eu não sei quando eu vou terminar, eu não sei quando eu vou retomar o projeto, sabe? Isso está na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas e eu tô esperando, eu tô agindo para que tudo dê certo, mas tem hora que a gente tem que esperar as coisas acontecer e no tempo certo tudo dá certo, né? Então você que tem o seu projeto, que você fala, poxa, é difícil pra caramba, será que vai dar certo, será que não vai? Cara, faça o projeto daquele que é dentro da sua realidade e não é fácil, você vai encontrar obstáculos, tem hora que você vai ter que parar e vai embora, segue, um dia fica pronto e isso vai fazer você dar muito mais valor no seu carro. E sempre monte e sempre faça tudo com o maior carinho, com a maior dedicação. E assim, nesse ramo de carros antigos, carros preparados, uma coisa que você tem que ter é paciência e determinação. Se você não tem isso, você sabe, isso não é para você, vai te adoecer. Tudo é feito artesanalmente. Então é algo que vai tempo, vai dinheiro. Então é algo que você tem que ter muito disso, paciência. Acho que a pergunta certa não é você falar, poxa, quanto tempo para você fazer o meu motor? Quanto tempo para você restaurar o meu carro? Lógico, todo mundo fica ansioso, eu entendo isso pra caramba, mas a pergunta certa seria quando a gente começa, sabe? O quanto antes. É esse o conselho que eu dou para você. Quanto antes você começar, antes vai ficar pronto. Por isso que eu peço para vocês, sigam esse canal. Não sei quando a gente vai ver esse carro funcionando, mas ele está aqui e é a proposta desse canal, dessa garagem, a gente ver esse carro funcionar. Galera, desde já, se você se identificou, se você curtiu com a minha história, um pouco da minha história, um pedacinho, curte. E se você acha que essa história merece o seu like, isso ajuda muito. E compartilha com o pessoal aí. Hoje, essa é a minha oficina mecânica que eu tenho para mim mexer nos meus carros e nos carros de vocês que precisem de manutenção. Então é isso, galera. Obrigado por acompanhar.